O MD está de volta e a gente vai contar agora uma história impressionante. É a história do Fabrício, lá de Paulo Afonso, na região norte do estado. Olhando assim, quantos anos você acha que ele tem? Parece uma criança de 8, talvez 10 anos, não é? É o que todo mundo acharia, né, Sodak? Mas se eu disser para você de casa que ele tem 20 anos, é isso mesmo, essa é a idade do Fabrício. A família dele ainda não sabe exatamente o que é que ele tem. O fato é que ele parou de crescer ainda na infância. Mas olha só, Fabrício estuda, sonha em ser engenheiro e, como todo rapaz, precisou se alistar no Exército. Acompanhe com a gente. Ele chama a atenção por onde passa. As pessoas sempre dão um jeito de parar para cumprimentá-lo. Fabrício nasceu em maio de 1995. E fazendo rapidamente essa conta, o resultado é 20. Isso mesmo, 20 anos. É que, segundo seu Clarisberto, pai de Fabrício, ele parou de crescer quando tinha mais ou menos 5 anos. Ele apresentou um problema no estômago, que a alimentação... Ele se alimentava e ficava com a barriga inchada. Aí procuramos o hospital. Lá ele passou uns dias na UTI, muitos dias, 20 e poucos dias na UTI. Depois saiu da UTI, mas ficou hospitalizado ainda em Recife. Aí depois voltou para casa, não teve mais problema. Não teve mais problema com a saúde. Só parou o crescimento. De acordo com este neurologista, que já recebeu alguns exames do pequeno Fabrício, uma das causas dele ter estatura de uma criança de 8 anos está relacionado ao hormônio do crescimento. Quando ele chegou aqui com os familiares, nós, após examinarmos, encaminhamos para o médico especialista, que é o endocrinologista, para fazer os estudos e os exames para ver se consegue descobrir qual o motivo da baixa estatura do Fabrício. Um dos desejos do pequeno é servir ao Exército. Idade para isso ele já tem. E, acompanhado do pai, fez o alistamento. O sonho dele é servir, mas aí não depende de mim, tá entendendo? Eu creio que ele vai ficar no exército contingente. Ele já vai conseguir fazer o título dele e, com certeza, ele é um cidadão que está quite com o serviço militar. E, além do Exército, ele também deseja cursar arquitetura. Ele ainda está no 9º ano do ensino fundamental, mas já treina alguns traços. Todo ano vou aprovado. Aí eles pensam que porque eu sou pequeno, é elas que me dão a nota. Mas não, eu que me esforço também. Eu quero ser um arquiteta por causa que quando eu desenho, eu só quero desenhar os edifícios. Mas o maior desejo de Fabrício mesmo, sabe qual é? Um tratamento para mim crescer. Eu quero trabalhar como meu pai trabalha, quero ajudar eles em muito trabalho que ele faz e não posso. Eles falam que eu não vou crescer, mas eu vou. Pois é, o Fabrício ele tem uma nova consulta marcada com o médico lá em Paulo Afonso. Esse médico vai avaliar, encaminhar ele aqui para uma consulta no Hospital das Clínicas aqui em Salvador com um especialista sobre o assunto. E falando em especialista, Sodak, a gente convidou aqui no estúdio hoje o médico endocrinologista, doutor Elton Ramos, também professor da Universidade Federal da Bahia, para explicar a influência desse hormônio do crescimento que a gente falou aí na reportagem, né? Nesse caso do Fabrício, a gente viu que não é só uma questão de estrutura física, desenvolvimento dos ossos, mas também, inclusive, da voz, né? Ele tem a voz de uma criança, ele tem toda a feição de uma criança, doutor. Sim, essas questões de crescimento devem ser bem avaliadas, né? A família, quando percebe que a criança não está crescendo numa velocidade de crescimento adequada para a sua idade e para o sexo, devem procurar, sim, o médico. Aparentemente, ele pode ter, sim, uma deficiência na produção do GH, né, que é o famoso hormônio de crescimento, e isso leva a um quadro de nanismo hipofisário. No caso, o Fabrício também parece ter um atraso da puberdade, e isso compromete também o crescimento e o desenvolvimento Por dele. isso a voz de criança ainda, digamos assim, já aos 20 anos. Exatamente. Olha, quem tem filho pequeno, doutor, fica sempre preocupado com aquela linha de crescimento. Toda vez que a gente vai no pediatra tem essa linha de crescimento, é a dúvida, inclusive, da Raiz. Ela disse que tem um bebê de 9 meses, que está aí com 65 centímetros, só que tem 3 meses que não cresce 1 centímetro sequer, que ela está muito preocupada com isso. Como é que é essa relação tamanho, idade, para ficar atento, pai?
Então, é muito importante que a família perceba esse déficit de crescimento. Tem 3 situações. Uma porque a criança está crescendo abaixo da curva de crescimento padrão. A outra situação é que a criança está crescendo, mas ela não está crescendo para o alvo do potencial genético da sua família. E a terceira situação é que a criança até tem uma estatura normal, mas não está com a velocidade de crescimento adequada para a idade. Toda criança deve ser pesada e medida anualmente e, se a família percebe alguma coisa, deve levar ao pediatra e, se o pediatra tiver alguma dificuldade, encaminhar para o endocrinologista. Agora, doutor Elton, nesse caso aí, o que influencia no desenvolvimento desse hormônio, né? na nossa produção do nosso corpo desse hormônio? Porque, por exemplo, o pai do Fabrício, ele citou ali que por volta de 5 anos, ele teve uma doença, teve um problema no estômago, ficou um período sem se alimentar direito. Isso influencia, de fato, na produção desse hormônio? Então, o GH, o hormônio de crescimento, é produzido na hipófise, que é uma glândula bem pequena, ela é do tamanho de um caroço de ervilha e fica na base do cérebro. E, às vezes, a hipófise pode parar de produzir o GH. Isso pode acontecer por um trauma no parto, por doenças autoimunes, por radiação, por alguma doença genética. Então, acontece de você precisar fazer o tratamento do GH para recuperar a curva de crescimento. No caso do Fabrício, como o senhor mesmo falou aqui com a gente, ele pode ter tido um atraso também na puberdade. No caso disso, sendo constatado esse atraso, e se ainda existe possibilidade de crescimento ósseo, esse tratamento é bem sucedido? Pode realmente promover um crescimento? Esse é o grande problema, Sodak. Muitas vezes os pais levam as crianças para o tratamento com hormônio de crescimento quando já aconteceu a puberdade ou quando a puberdade está acontecendo. Isso não é o ideal. O ideal é que eles procurem 2 a 3 anos antes do estirão puberal, porque senão a criança já vai ter um fechamento das epífises, das cartilagens de crescimento, e aí não vai ser mais possível ter um resultado muito bom com o tratamento do hormônio de crescimento. Doutor Elton, muito obrigada por sua participação aqui no estúdio, os esclarecimentos, tirando aqui as nossas dúvidas. Muito obrigado. Olha, mas se você mora aqui em Salvador, tem algum problema com o crescimento, quer saber onde conseguir atendimento de graça, é o que a gente vai saber agora com a repórter Andréa Silva. Pois é, a Andréa Silva está em frente ao Hospital das Clínicas, no bairro do Canela, um dos locais onde essas pessoas podem procurar atendimento, né, Andréa? Boa tarde. Isso, Silvana, boa tarde. Essa é uma preocupação para os pais. Quem está vivendo esse momento aí, algum suspeita com o filho nessa questão do crescimento, primeiro deve procurar um posto de saúde, o mais perto de casa. E lá no posto de saúde, essa criança vai ser atendida por um médico clínico, um clínico geral, né? Tem que ter alguns documentos, viu, para atendimento lá no posto de saúde. Identidade ou a certidão de nascimento da criança e o cartão do SUS. Todos nós temos direito a esse cartão do SUS. Lá no posto de saúde, o médico vai identificar o problema e vai determinar se há necessidade de um encaminhamento para um especialista, que é um endocrinologista que cuida de criança. Aí tem atendimento, por exemplo, com esse tipo de profissional aqui no Hospital das Clínicas, no ambulatório Magalhães Neto, nos dias de segunda-feira de manhã e à tarde, quinta-feira de manhã e sexta-feira à tarde. Só que esse encaminhamento aqui para esse profissional é feito pela regulação, lá no posto de saúde, no primeiro atendimento. A família vai receber um guia de atendimento, tem que guardar, porque no dia que tiver acesso aqui ao médico, vai precisar desse guia. Quem não passa por posto de saúde, quem vem inclusive do interior do estado, faz uma triagem aqui no ambulatório Magalhães Neto para saber qual é a gravidade do problema. Aí, além de todos os documentos que nós já falamos, identidade, documento com foto ou a certidão de nascimento, tem que trazer também um comprovante de residência. Sodak e Silvana. Obrigado, Andréia.